Bom dia, gente. Bom dia. Olha, essa semana eu estou vivendo uma experiência interessante de caminhar pelo centro da cidade, porque eu estou renovando a carteira de motorista. Bom, daí tudo bem, mas aí tem que fazer passa num departamento, uma repartição pública, no Detran, vai numa clínica, no centro, tem várias, pode escolher, escolhi uma, escolhi errado. Cheio de fila, aquele tanto de gente lá, um calor, aquela coisa apertada, você fica ali pronto para reclamar de alguma coisa, até que chegou a minha vez, e aí eu reparei, tinha uma senhora assim, tranquila, e tinha um aviso assim, em cima do guichê. O aviso era o seguinte, responder uma ofensa com outra ofensa é o mesmo que lavar a alma com lama. E aí tem uma observação, o silêncio é o argumento mais difícil de ser contestado. Que coisa abençoada. Eu ficaria aqui só por causa dessa frase, mais 3 horas na fila, prestando atenção no silêncio e não querendo lavar a alma respondendo uma outra ofensa. Muito interessante isso. Silêncio, silêncio, para prestar atenção também no tema de hoje, que é muito importante. Olha só, nós vamos falar de maconha para cuidar da saúde. Uma decisão inédita da Anvisa liberou o registro no Brasil do remédio feito com a planta da cannabis. Milhares de pacientes e familiares de pessoas que sofrem com esclerose múltipla comemoraram essa decisão. Melhorou muito em relação ao remédio que você tomava? Nossa, não, demais, não tem comparação, não tem comparação. Os espasmos, assim, eu nem sentia diferença, assim, porque eu continuava a mesma coisa. E a cannabis acaba completamente com esses espasmos. O extrato da folha da maconha também é usado para controlar crises de epilepsia. Você vai conhecer hoje o casal do Rio de Janeiro que conseguiu na justiça autorização para cultivar pés de maconha na varanda de casa. Acho que não tem nada pior para um pai olhar a filha convulsionando e você não poder fazer nada. Mas afinal, qual a diferença entre a droga e o medicamento? Será assim que o remédio também dá um barato? 2 neurologistas vão responder hoje essas e outras muitas perguntas. Dr. Tássio Adoni e a doutora Laura Guilhotto. Vamos começar perguntando, porque o que tem hoje é pergunta, doutora Laura. A mais importante, a grande pergunta, né? Qual a diferença entre fumar a maconha, fumar a erva e usar o medicamento à base da maconha? Então, Fernando, bom dia aos telespectadores, é um prazer estar aqui. A grande diferença é que a maconha, ela tem diversas substâncias. Se estima que mais de 400 substâncias sejam, então, derivadas da maconha. E as que agem no sistema nervoso central, ou seja, no cérebro, são cerca de 80 que são chamados canabinoides. Então, na verdade, cada um desses canabinoides, ele pode ter uma ação específica no cérebro e melhorar alguns sintomas em algumas doenças, entre elas a epilepsia. Muito bem, então a gente tem aqui um quebra-cabeças formando aí a composição de uma planta de maconha. Cada pecinha do quebra-cabeça corresponde a um elemento. A senhora disse que são vários elementos, né? Sim, o que é usado em questão são 2 elementos. O canabidiol, que é esse aqui, ele é então retirado da planta para ser feito um remédio com ele, e o THC, que também é retirado. Quando a gente fala do remédio, a gente está falando de 2 componentes da maconha, né? Só sim, de 2. 2 entre mais de 400 produtos. Então, esses são os mais importantes porque eles modificam os sintomas clínicos dos pacientes. Mas a gente tem que levar em consideração que alguns extratos da maconha não têm as proporções adequadas que nós precisamos, especialmente do canabidiol, que é utilizado no controle das crises epiléticas. Então, o canabidiol, geralmente, ele está mais no caule dessas plantas e menos nas flores e nas folhas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem todos os extratos da maconha vão conter a quantidade específica necessária do canabidiol, que também é conhecido como CBD. Exatamente. A gente já vai falar muito sobre isso ainda. Tem uma pergunta para o doutor Tássio, o Matias. Olha, doutor Tássio, fumar maconha também pode auxiliar no tratamento de quem tem epilepsia ou esclerose múltipla? Olha, na verdade, o ideal é que, como a doutora Laura acabou de falar,
é que não se fume maconha com esse propósito, porque a folha da maconha, uma vez que é preparada na forma de cigarro, que a pessoa fuma, ela está ingerindo uma quantidade muito maior de substâncias do que aquelas que sabidamente podem melhorar sintomas de rigidez, esclerose múltipla e diminuir a frequência de convulsões em quem tem alguns tipos de epilepsias graves. Então, o recomendável não é fumar o cigarro por conta de tudo isso que a gente acabou de falar. Sim, a gente tem um programa inteiro feito sobre isso, mas é importante também a gente conhecer o lado do drama das famílias que precisam desses remédios para ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor. Muita coisa, né? Um pouco melhor, que já faz diferença. A gente vai ver essa situação em 3 estados brasileiros na reportagem da Eunice Ramos, de Cuiabá, e do Bruno Sacauê, de João Pessoa, na Paraíba. O Ricardo nasceu com síndrome neurodegenerativa Shinzel-Gedion, uma doença rara que atrasa o desenvolvimento e provoca convulsões. Volta e meia, era preciso sair correndo com ele para o hospital. Durava o efeito do remédio, voltava a ter crise, voltava para o hospital de novo. Então, assim, vivia no hospital. O Bruno, pai do Ricardo, começou a pesquisar sobre a doença. Encontrou outras crianças com a mesma síndrome e que faziam tratamento com canabidiol. Foi quando ele chegou até uma médica que receitava a substância para amenizar os efeitos da síndrome. Ela nos prescreveu um remédio SOS para parar as crises, né? E nisso a gente começou a nossa batalha. Já tinha começado a batalha para conseguir o canabidiol. No início do tratamento, o Bruno comprava o canabidiol de um fornecedor clandestino que mandava a substância pelo correio. Cada ampola custava R$800. Quando saiu a autorização da Anvisa para comprar o medicamento, a família entrou com uma ação na justiça e conseguiu uma liminar que obriga o Estado a fornecer o canabidiol de graça. O Estado tem um contato do laboratório que fornece para a gente lá dos Estados Unidos, e aí eles fazem toda a negociação. E aí chega diretamente para a Secretaria do Estado, e aí eles fornecem para a gente. De graça? De graça, sem custo nenhum para a gente. O casal diz que a melhora do filho com o tratamento é significativa. Começou a dormir melhor, ele começou a se alimentar melhor. Os reflexos dele são muito melhores. Marcos e Margarete, do Rio de Janeiro, foram além. Eles decidiram cultivar a maconha em casa para tratar a filha. A Sofia, de 7 anos, sofre de um tipo de epilepsia. A gente usou todos os remédios e nada funcionou. A gente ficava um pouco desesperado. Acho que não tem nada pior para um pai olhar a filha convulsionando e você não poder fazer nada. Ele e a mulher aprenderam a extrair o óleo de canabidiol e a fazer em casa o remédio que vem diminuindo as crises convulsivas e melhorando a qualidade de vida da Sofia. Ela teve uma melhora significativa no número de crises convulsivas, cerca de 50% a 60% na redução. E quando a gente consegue controlar as crises, melhorar o cognitivo, a criança fica mais tempo acordada, a criança sorri mais. Manter a pequena estufa com os pés de maconha na varanda do apartamento só é possível por conta de uma decisão inédita da Justiça. A juíza Lídia Maria Sodré de Moraes concedeu um habeas corpus preventivo para que o casal não seja preso e para que as plantas usadas como remédio da Sofia não sejam destruídas. Em João Pessoa, o repórter Bruno Sacauê conversou com a Cibele. Ela tem 2 filhos adolescentes que precisam usar o canabidiol para evitar convulsões. Os filhos, João Vitor, de 16 anos, e Samuel, de 14, têm epilepsia de difícil controle e, desde meninos, sofriam com as crises convulsivas diárias. Melhorou consideravelmente. Eu posso dizer que dentro da minha casa chegaram 2 crianças, né? A ter vida, a ter sorriso, a ter esperança. Há 2 anos ela utiliza o óleo no tratamento dos filhos 3 vezes ao dia. Apesar de controladas, as crises convulsivas frequentes durante tantos anos deixaram sequelas. João Vitor desenvolveu um problema sério na coluna e recentemente passou por uma cirurgia. Foram 4 meses internado. Queria divulgar para muita gente o canabidiol, para quem precisa desde pequeno, para talvez não sofrer tanta sequela como o meu filho hoje, irreversível, mas vamos embora.
Isso, vamos embora. Cada um com seu drama, né, doutor? Com sua luta, né? A gente tem uma pergunta da internet para a gente dar sequência aqui, do Marco Sacada. É possível que o paciente que se trate com canabidiol fique viciado dessa substância, doutor? Olha, em princípio, o canabidiol ele é diferente do princípio THC. O THC é o que a gente chama de substância psicoativa. É aquela substância que, uma vez utilizada, dá o que a gente popularmente chama de barato. É o que deixa a pessoa eufórica, o que deixa a pessoa gargalhando à toa, o que deixa a pessoa depois abre o apetite da pessoa. Esse é o efeito do THC. O canabidiol não tem esse efeito que a gente chama de psicotrópico. Ele não tem esse efeito euforizante do barato. A dependência, ela está relacionada, o vício está relacionado muito mais ao THC do que ao canabidiol. Por isso que quando você compra algum medicamento cuja preparação seja exclusivamente de canabidiol, o risco de dependência de vício é quase nulo, enquanto que o THC sim tem esse efeito bastante conhecido. Muito bom. Então, dica importante do bem-estar. O remédio à base da maconha, às vezes ele usa a substância canabidiol, que não tem nada a ver com a substância THC, que dá o que o Dr. Tássio diz, do barato da maconha. Então, esse poder quase mágico da maconha para muitas pessoas, ele não está no canabidiol, e sim no THC, e o remédio é feito à base do canabidiol, né? Alguns medicamentos. Outros usam o THC. Usam associadamente o canabidiol e o THC, como é o caso, por exemplo, da esclerose múltipla. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Tenho dúvida da Jaqueline, ela tem epilepsia e há alguns anos faz uso do canabidiol. Desde que começou a usar, ela não teve mais crises. Para entender, doutor, a epilepsia, a gente já falou algumas vezes aqui, estamos vendo aqui um modelo do funcionamento do nosso cérebro, com todas as sinapses aí funcionando corretamente, né? Uhum. Ao longo do dia, da vida, essas sinapses, elas vão acontecendo de forma variada, né, doutor? Uhum. Olha, a gente não usa todas ao mesmo tempo, né? Exatamente. Dependendo do... O nosso cérebro, ele funciona do ponto de vista elétrico o tempo todo. O que acontece na epilepsia? A epilepsia é uma situação crônica em que, de uma hora para outra, de maneira inesperada, um grupo dessas células do cérebro dispara eletricamente de maneira anormal. Isso que é a epilepsia, um disparo elétrico anormal de um grupo de células do cérebro. E aí tudo fica descoordenado, a pessoa perde Pode ter uma variedade enorme de sintomas. O que é mais popularmente conhecido é o que a gente chama de crise convulsiva. É quando a pessoa tem manifestações do ponto de vista motor. Ela se debate, ela se estica, ela treme, né? Essas trepidações. Isso é o que a gente chama de crise convulsiva. É um tipo de crise epilética. Agora, os médicos gostam de falar de uma crise de epilepsia chamada refratária, doutora. É aquela com mais dificuldade para ser controlada, combatida. Como é que a gente pode escalonar os remédios usados para esse problema até chegar no remédio à base da maconha? Então, Fernanda, a gente sabe que 1/3 das pessoas com epilepsia, elas vão ter formas refratárias, ou seja, elas não controlam com uma ou duas medicações. E nesses casos, então, a gente pode tentar uma terceira medicação ou tentar algum outro tratamento. Então, começando assim, ela tem um problema e aí o médico, junto com o paciente, eles acertam o uso de um medicamento. A primeira medida é essa. Isso. E mesmo os novos medicamentos, independentemente do canabidiol, sempre tem esse preceito, que primeiro se tentam os medicamentos já conhecidos e o terceiro, o quarto, doses adequadas, o paciente tem que ter realmente tomado a medicação, não apenas um dia ou dois e falar que realmente não funcionou, não pode ter tido nenhuma reação inesperada, alguma alergia, esses casos não se contam. Então, 2 medicações que foram toleradas e efetivamente administradas, o paciente, a partir de então, ele pode ser considerado um paciente que tem epilepsia refratária. E nesses casos, outras medidas terapêuticas podem ser tentadas. E o canabidiol, ele vem de encontro a essa epilepsia refratária que não controla com as medicações habituais. Então, tem muitas pessoas que às vezes têm uma crise única ou começam a ter epilepsia e acham que o canabidiol ele pode ser efetivo. Mas não, ele vai ser então utilizado
utilizado, ele pode ser uma opção nas epilepsias refratárias. E o que a gente tem que levar em consideração é que o canabidiol, as apresentações desse produto ainda são muito diversificadas. Então, quando a pessoa compra um canabidiol, ela não necessariamente ela pode estar comprando um canabidiol puro, mesmo que venha de um país mais desenvolvido, como os Estados Unidos. Então, a gente tem que ter em mente que poucas empresas ainda fazem, e as empresas que as fazem, muitas vezes, elas usam métodos, então, assim, mais relativamente caseiros, vamos dizer assim, para extrair o canabidiol, porque não tem um controle de qualidade como Sim. tem as outras medicações antiepiléticas que já são usadas há décadas. Por isso, doutor, é importante, então, o processo que o médico inicia com o paciente, tenta um remédio, altera a dose do remédio, depois tenta um segundo remédio e depois, numa terceira opção, aí sim, o remédio com o CBD, o canabidiol, né, doutor? Ou outros tratamentos independente do canabidiol. Existem outros depois da segunda ou terceira medicação. Agora, é importante também entender como é que esse remédio age no nosso organismo, né? Qual é a ação dele? A gente tem receptores para essa substância que o remédio tem, né? A gente tem dentro da gente. Sim. Então, Fernanda, a gente sabe que a cannabis é utilizada há muitos anos, já antes de Cristo, na antiguidade, mas ele foi descoberto, os seus receptores e a sua substância, como o canabidiol e o THC, na década de 60 apenas, e foi isolada essa molécula. E esses receptores que estão presentes no cérebro, onde essas moléculas elas se ligam, foram descobertas na década de 90. Então, os endocannabinoides são receptores como se fosse uma fechadura em que há uma chave em que a medicação entra e que nessa situação os fitocannabinoides em que o canabidiol faz parte, ele acaba se ligando e faz então com que a substância haja no sistema nervoso central, assim como em outros órgãos também, não apenas o sistema nervoso central. Então o que é interessante é que o nosso organismo já apresenta então um sistema inato em que a substância ela se adequa e ela acaba interagindo e fazendo então uma exacerbação de alguns efeitos que nós já temos então internamente. É a chave na fechadura, como a senhora disse. Exatamente, Muito exatamente. Bem. Doutora, a gente tem mais uma pergunta aqui, vamos ver a dúvida do Diego. Na resolução da Anvisa também está autorizada a produção caseira do remédio? Diego, boa pergunta. Existem muitas dúvidas sobre isso. A gente preparou uma reportagem para responder essa questão do Diego e muitas outras com relação a essa resolução da Anvisa. Vamos ver. O medicamento terá tarja preta e a notificação da receita será retida na farmácia, que deverá efetuar o registro no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. A Anvisa também explicou quais serão as dosagens máximas das substâncias ativas da cannabis permitidas nos remédios. Tanto para THC quanto para canabidiol, a quantidade será de no máximo 30 mg por mililitro. Eles devem ser prescritos por médicos com notificação de receita e termo de consentimento informado ao paciente. Tudo isso só vale para remédios importados. O Brasil está tentando produzir aqui o primeiro medicamento com as substâncias da cannabis ativa. Ele será usado para tratamento da esclerose múltipla. De acordo com a Anvisa, o primeiro remédio nacional ainda está sendo analisado e só será vendido depois que a eficácia e a segurança forem comprovadas. Enquanto isso não acontece, a saída é a importação. Até o momento, 1.284 pedidos de importação de produto à base de canabidiol foram autorizados. Essas autorizações foram concedidas em caráter excepcional a pessoas físicas para uso próprio, desde que o paciente tenha uma prescrição que comprove a necessidade de uso da substância para tratamento de saúde. Outras dúvidas você pode também conferir acessando o site da Anvisa. O endereço está na nossa página na internet, g1.com.br/bem-estar. Daqui a pouco a gente vai continuar falando de remédios que usam substâncias da planta da maconha, agora para curar pessoas com esclerose múltipla. A gente volta rápido. Os espasmos, assim, nem sentia diferença, assim, porque funcionava a mesma coisa. E a cannabis acaba completamente com os espasmos. Saúde, estamos de volta, estamos falando de remédios que são feitos à base da planta da maconha, que estão sendo usados para controlar crises de epilepsia e também agora para esclerose múltipla. Vamos conhecer o Gilberto.
A Michele Loreto esteve na casa dele, ele faz uso desses remédios à base da planta da maconha e conseguiu controlar alguns sintomas da esclerose múltipla. Quando as mãos perderam a sensibilidade, ficaram fracas e a sensação era de que o corpo estava sempre dormente, Gilberto percebeu que tinha algo errado. Depois de um monte de exames, ele recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla. Nunca tinha ouvido falar de uma doença parecida, né? Comecei a sentir dormências pelo corpo. Sabia que estava ruim, o problema era sério, mas vamos ver o que dá para fazer, né? E é o que eu faço até hoje, né? Eu toco um dia por vez. Um dia por vez, há 17 anos. Gilberto viu muita coisa mudar. Anda com dificuldade, se sente várias vezes cansado e tem muitas dores. As dores, eu tenho choques nos ombros da esclerose múltipla, tem a dor na nuca também, que aumenta muito, tem os espasmos que eu tenho do lado direito bastante. O Gilberto sente tudo isso porque o organismo dele ataca a mielina e ela é uma capa que protege os nossos nervos. Vamos imaginar então os nossos nervos como um fio de eletricidade, como esse aqui, olha só. Ele está protegido, né? Ele não está desencapado. Agora, sem proteção, sem a mielina, o nervo fica assim, olha, totalmente exposto. Se eu ataco a mielina, os meus impulsos elétricos vão mais lentos. Se é a mielina do olho, eu tenho uma... Se é a mielina que vai para a perna, eu tenho uma dificuldade para andar ou uma perda de sensibilidade. Ou em outras regiões, falta de coordenação ou dificuldade de locomoção. A doença não tem cura, mas dá para evitar que ela evolua. Por isso, Gilberto toma 2 remédios por dia, mas o alívio das dores só vem com a planta da maconha. Ele usa um vaporizador com a erva e inala esse ar e também toma o extrato da planta. Melhorou muito em relação ao remédio que você tomava de farmácia? Nossa, não, demais, não tem comparação, não tem comparação. Os espasmos, assim, eu nem sentia diferença, assim, porque eu continuava a mesma coisa. E a cannabis acaba completamente com os espasmos. Agora o Gilberto luta para conseguir na justiça uma liberação para cultivar a planta da maconha em casa e usar como tratamento terapêutico. O neurologista Denis Bichuete, da Universidade Federal de São Paulo, tem estudado os efeitos da maconha em pessoas que têm esclerose múltipla. Para ele, essa é uma opção quando os outros remédios não deram certo. Considerando que é um sintoma muito incômodo, principalmente para os pacientes com doença mais avançada, eu ter mais opções significa que eu poderei tratar mais pessoas. Certamente não é um remédio para todos, mas existem pessoas que não respondem aos remédios convencionais e eu posso melhorar muito a qualidade de vida delas se eu tiver mais opções. Então é assim que eu vejo como uma opção a mais no nosso arsenal terapêutico. Doutor Tássio, muito importante falar desse arsenal terapêutico, como o doutor disse, para tratar uma doença que tem múltiplos sintomas e múltiplas complicações, Exatamente. Né? O que a gente tem que deixar claro é que a medicação ela não é a cura para a esclerose múltipla. Infelizmente, a gente não tem uma cura para a esclerose múltipla. O extrato, quer dizer, essa combinação de THC e canabidiol na forma de spray, que foi aprovada agora o registro pela Anvisa, é uma medicação que trata exclusivamente 1 ou 2 sintomas da esclerose múltipla, que felizmente não acometem todos os pacientes com esclerose múltipla, mas uma parte deles, depois de 1 década, 2 décadas de transcorrida, a doença na maior parte dos casos. É a rigidez muscular, a espasticidade, aquela sensação de que a perna está rígida, está dura. Existem uma série de outros medicamentos já aprovados, já conhecidos do ponto de vista científico, e agora veio essa combinação de extratos da maconha, de canabidiol e THC, que pode ser um medicamento a mais no auxílio de tratamento desse sintoma da esclerose múltipla, que é a rigidez, os espasmos, como a gente viu na matéria. Doutora Laura, eu tenho uma dúvida da Renata. Olha, tem doença de Parkinson há 7 anos. O canabidiol pode ajudar a tratar esse problema?
Então, Renata, na maior parte das vezes, não há estudos controlados nas doenças neurológicas. Mesmo na epilepsia e na esclerose múltipla, são ainda poucos os estudos que nós falamos que foram feitos com placebo para se ter certeza que a medicação, no caso o canabidiol, ele é eficaz contra a doença que está sendo estudada. Então, a gente tem que lembrar que todos os medicamentos, eles sofrem um processo de estudos durante muitos anos, até se chegar a liberar no mercado. Agora, no caso de derivados do cannabis, como a gente sabe que existe na sociedade um mercado relativamente grande, então existe toda essa controvérsia. Então, de uma forma geral, esses medicamentos todos têm uma eficácia para alguns sintomas, como no caso da esclerose múltipla, e nas crises epiléticas parece que reduz, sim, o número de crises, mas de uma forma relativamente semelhante às outras medicações antiepiléticas. E no caso do Parkinson, ainda menos estudos foram feitos, então existem relatos que nós chamamos anedóticos de algumas pessoas que apresentaram melhoras, mas não estudos controlados em que é feito, então, um estudo com a medicação, no caso o canabidiol, e o placebo, para se ver realmente o efeito da medicação. Não são conclusivos os estudos, então? Alguns até são, mas assim, na verdade, eles são semelhantes a outras drogas antiepiléticas e nós ficamos muito felizes que vai existir no futuro, e já existe, uma nova opção terapêutica. Mas como é derivado de um produto natural, que muitas pessoas têm acesso de uma forma indiscriminada e não necessariamente documentada pelas agências regulatórias, pela UFDA, pela Anvisa. Então, o que acontece? As pessoas têm acesso a formas que não são puras e que não têm controle de qualidade. Esse é o maior risco, porque, na verdade, como nós vimos na reportagem, infelizmente aquelas crianças ficaram muito bem e nós ficamos felizes por isso. Mas porque aquela concentração foi realmente uma concentração adequada. Mas não quer dizer que todo mundo que compre aquele produto ou um similar vai ter o mesmo efeito, porque a farmacotécnica que é envolvida na produção de medicamentos é uma ciência que vem de várias décadas e não é necessariamente uma manipulação caseira, muitas vezes, sim, que vai ser benéfica. Claro. Foi muito feliz naquele caso do Rio de Janeiro, por exemplo, mas nem sempre ela pode ser tão benéfica. Muito bem. Daqui a pouco, gente, mais dicas de ouro para manter a saúde no momento difícil. Saúde no desemprego. É o assunto do próximo bloco, a gente volta logo. Se nesse contexto de desemprego, a tristeza ficou muito grande, a ansiedade ficou tão grande a ponto de sair do seu controle, então você tem que lutar muito para sair da cama de manhã e não ter vontade de nada, e só chora, ou fica com taquicardia, batedeira no peito, etc. Isso pode significar aí que você esteja adoecendo, pode ser um sinal de depressão, e aí é importante procurar um tratamento. Saúde, estamos de volta. Vamos logo saber o que acontece no Brasil e no mundo. G1 em 1 minuto. Olá, bom dia! Mais uma notícia sobre a crise aqui no Brasil. Por causa dela, a gente vem, claro, cortando gastos, deixando de usar, por exemplo, alguns serviços. Táxi, hotel, restaurante, cabeleireiro. E aí o setor que avalia o desempenho desses serviços vem mostrando resultados negativos. Em outubro não foi diferente. Comparando com outubro do ano passado, teve uma queda de mais de 7,5%. Foi o pior resultado em 4 anos. Notícia de Minas Gerais. 4 pessoas morreram hoje nesse acidente. Esse caminhão caiu nessa cratera que abriu depois da chuva. Entre os 4 mortos tinha uma criança. O acidente foi de madrugada. O motorista do caminhão sobreviveu. Ele foi resgatado, olha aí, com muita dificuldade, foi levado para o hospital. No Rio de Janeiro, 2 empresários foram presos ontem. Sabe por quê? Eles revendiam pela internet remédios contra o câncer, remédios que foram roubados. A polícia descobriu, inclusive, que um dos lotes era para ter sido usado nos hospitais públicos. Mari, Fê. Legal, Mari. Bom trabalho para você, ótima quarta-feira. Vamos saber então, na semana passada a gente falou sobre saúde no desemprego e a repercussão foi muito boa e a gente vai continuar dando dicas para quem está enfrentando esse momento tão difícil. O nosso consultor e psiquiatra, Dr. Daniel Barros, tem a dica. Opa, tudo bem? Como que você chama? Eu sou Daniel, sou psiquiatra. Pois é, a gente sempre depois do nome diz logo o que a gente faz, né? Nosso emprego, a nossa função, ela ajuda a gente a definir um pouco a nossa identidade. Sabe que é por isso que o desemprego pode ser tão angustiante, né? Porque a gente fica meio perdido sem saber quem a gente é.
É importante lembrar nesse momento que a gente não é só psiquiatra, só médico, só professor, ou só motorista de ônibus. A gente é tio, pai, a gente tem uma rede de relações e outras coisas que a gente faz que nos dão a nossa identidade também. Lógico que se nesse contexto de desemprego a tristeza ficou muito grande, a ansiedade ficou tão grande a ponto de sair do seu controle, então você tem que lutar muito para sair da cama de manhã e não ter vontade de nada e só chora, ou fica com taquicardia, batedeira no peito, etc. Isso pode significar aí que você esteja adoecendo, pode ser um sinal de depressão, e aí é importante procurar um tratamento. E isso vai ser importante até para você ter chances de conseguir se recolocar no mercado. Mas para saber quem você é, não precisa assim ter um emprego formal. Tem muitas outras coisas que a gente faz na vida que nos dão o nosso senso de identidade e falam quem a gente é. É isso mesmo, né? Força, coragem, pra frente, né? Doutor, muito obrigado, doutora. Obrigada a vocês. O programa de hoje fica por aqui, você fica agora em companhia da Fátima Bernardes. Eu vi a chamada, olha, poucas vezes eu vi no palco tanta gente bacana, tantos amigos, Nelson, Capinejá, Laí, Rejane. Puxa vida, o programa vai ser demais. Beijo pra todo mundo aí, Fátima. Fiquem com Deus, até amanhã.